Boa noite, amigos do Se Liga Belo Jardim, do Conversa com Flávio Passos, nossos telenautas, internautas. Nós, neste programa, onde estamos sabatinando o candidato do PRTB número 28, o nosso Bernardo da Água. E tivemos um problema técnico, por isso interrompeu a transmissão. Nós estávamos falando sobre o tema educação e o candidato Bernardo da Água, ele estava falando sobre educação certificada. A questão da escola certificada. Da escola certificada. Então, eu gostaria que o senhor concluísse sobre a educação da escola certificada. Belo Jardinenses, a escola certificada é um projeto que nasceu com muita ousadia, principalmente para servir as crianças das comunidades mais afastadas do centro urbano, principalmente comunidades em carência, todas aquelas comunidades que precisam e querem uma educação de qualidade para o seu filho. O intuito da escola certificada é majorar o cidadão desde o berço ao ensino fundamental e projetar ele para o ensino médio, projetando este do ensino médio para o ensino superior e pós-graduação, mestrado e etc, etc. Conclusão, nós queremos fazer com que cada cidadão da área periférica, lá da periferia, que não tem essa condição de transformar seu filho intelectualmente no engenheiro da obra, ao qual o pai é o pedreiro, a cidadã que é enfermeira, que quer ver a sua filha sendo a médica lá de plantão daquele hospital. Esse programa, a Escola Certificada, é justamente para enaltecer e para engrandecer todas as crianças e todos os jovens das comunidades periféricas que estão neste momento nos ouvindo. E é com muita satisfação, Flávio, que eu passo toda essa minha intenção, essa vontade, não de ajudar, mas fazer com que cada centavo de cada imposto de cada cidadão belo-jardinense realmente seja contribuído e pago para a educação de qualidade, para que esses cidadãos que lá estão, eles passem a ser cidadãos intelectualizados e que possa ter um futuro brilhante. E com esse futuro brilhante, eles possam engrandecer a indústria, o comércio, a agricultura e todas as plataformas de geração e subsistência desse município com muito zelo e com muito amor. Como eu falei para vocês que estão entrando agora, porque nós emitimos um novo link, né? O candidato não será prejudicado, nós paramos no tempo, né? Nós temos 2 horas e 5 minutos de programa, nós paramos em 43 minutos e estamos dando continuidade. Quando completar 1 hora, nós vamos fazer um rápido intervalo de 2 minutos para que a assessoria do candidato Bernardo da Água possa fazer qualquer comentário e para que ele possa fazer a sua assessoria e discutir qualquer necessidade para dar continuidade. O senhor deseja passar para outro tema ou quer continuar na área de educação? Eu acredito, Flávio, que a escola certificada já foi dado o recado, principalmente para aquele cidadão que tem seus filhos hoje na creche e no ensino fundamental, que observa que o ensino fundamental hoje ele é pífio, e que a creche hoje ela precisa avançar cada vez mais para que os cidadãos de bem possam realmente trabalhar e saber que as suas crianças estão em um ambiente resiliente e um ambiente de segurança principalmente. Então o recado da escola certificada eu acredito que foi muito bem dado e nós vamos percorrer o município de Belo Jardim com a nossa cartilha mostrando muito mais o que a escola certificada pode fazer para cada cidadão belo-jardinense. Bom, senhor Bernardo, passando para outro tema agora, vamos ver meio ambiente. O senhor que tem um nome Água, né, no sobrenome assim, no apelido carinhoso, né? Então, meio ambiente para o senhor vai ser muito fácil falar. Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente o que é que o senhor pretende fazer dentro de Belo Jardim na área de meio ambiente. Flávio, não é muito difícil, mas não é muito fácil. Quando nós observamos o meio ambiente, nós temos que observar toda uma cadeia, né? Uma cadeia que ela se instala desde uma pequena fábrica, onde ela pode ou não contribuir para que esse meio ambiente ele seja mudado,
aonde nós observamos que a própria população ela pode também mudar esse meio ambiente ou não mudar e pode até contribuir para que ele desapareça. Por exemplo, eu observo muito o rio Ituri, né, que Sim. passa lá. Nós temos ali uma canaleta, né, não é mais nem rio, é uma canaleta, É um canal, na realidade. uma canaleta de coleta de dejetos orgânicos, né, dejetos que vêm aí se expandindo por Foi toda a rio sua... na minha infância. Isso. Até a adolescência foi rio. Exatamente. Foi rio. Exatamente. Então, eu observo que essa contrapartida não pode ser do município, não pode ser do bolso do contribuinte, revitalizar esse rio, mas sim da iniciativa privada, sim dos cidadãos que o contaminaram, sim das empresas. Nós temos aqui um conglomerado de empresas extraordinárias, nós temos empresas de transformação a nível mundial, nós temos empresas de alimentos, e essas empresas elas podem, através de associações, através de ONGs, organização não governamental, fazer todo um processo de reestruturação, de revitalização do meio ambiente, começando por esse rio, que é o cartão postal de Belo Jardim, onde nós passamos ali pela ponte que cobre o rio, que fica sobre o rio, e observamos que não existe mais o rio, como o senhor mesmo falou. Então, o meio ambiente de Belo Jardim ele foi bastante sacrificado. Quando nós observamos todos os mananciais... Que é grande aqui em Belo Jardim. Exatamente, é o que eu ia falar. Nós temos hoje 3 mananciais, se eu não me engano, 3 mananciais que têm uma reservação hídrica extraordinária. E que essa reservação hídrica ela não só abastece o município de Belo Jardim, como abastece outros municípios. E daí, essa questão do abastecimento de outros municípios... Nós temos que coletar informações, nós temos que fazer uma perenidade na questão do controle da saída hídrica para os outros municípios, porque amanhã poderá faltar para as nossas indústrias e principalmente para os munícipes. Então o meio ambiente ele é muito complexo em Belo Jardim, muito complexo quando a gente fala de meio ambiente, por quê? Até porque nós temos empresas aqui que geram emprego, mas que são altamente poluidoras. Nós temos empresas aqui que geram emprego, que geram a condição do cidadão se fomentar, de estar e de ficar neste município, mas acredito que elas têm que fazer mais. Não é o município que tem que desembolsar dinheiro do contribuinte para fazer a revitalização do rio, para fazer a revitalização dessa mata ciliar do rio. Não é a questão pública que tem que ornamentar todo um programa e um projeto de revitalização do meio ambiente, não. Eu acredito que a iniciativa privada, ela deve muito ao povo de Belo Jardim e deve muito mais ao meio ambiente. Então, caso nós sejamos eleitos prefeito de Belo Jardim, eu e o Marcelo Fiscal, nós vamos ter um grande trabalho, um trabalho de reforço junto, principalmente às escolas, Flávio, isso é muito interessante. A gente disciplinar o aluno a saber o que é meio ambiente, ele preservar o meio ambiente, ele saber o que é desde a plantação de uma árvore, uma simples árvore, o que ela pode favorecer no meio ambiente, no bioma, na mata ciliar do rio, em toda a vegetação, né? Uma coisa tão bacana, o verde da cidade, que nós não vemos em Belo Jardim, tem o nome Belo Jardim, mas nós não vemos essa variedade de jardins no centro da cidade, na área urbana. Então, eu acredito que o meio ambiente, ele pode sim ser totalmente revigorado dentro da área urbana como da área rural, mas ela precisa da iniciativa privada pesada, pensando firme, pensando forte e apostando principalmente nessas gerações que estão no ensino fundamental, que é de responsabilidade hoje do município. Eu acredito muito que através da iniciativa privada, de técnicas e tecnologias, tanto das empresas que aqui estão instaladas, junto com o povo, junto com a sociedade organizada, junto com o poder legislativo, junto com o poder executivo e junto com o poder judiciário, nós temos a obrigação não de fazer, mas sim de prospectar esse meio ambiente para um futuro e para o hoje, mas principalmente para o hoje, para que os de hoje possam sobreviver nesse meio ambiente favorável. No nosso governo, prioridade total. Secretaria de Meio Ambiente, ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que revitalizar, ela vai ter que economizar cada centavo do contribuinte. Mas, em primeiro lugar, ela vai ter que fazer a coisa técnica, a coisa humana e a coisa socioeconômica funcionar para que nós possamos ter um bom ar, uma boa água e uma boa estadia como seres humanos neste parque chamado Belo Jardim, que eu creio que vai ser a Belo Jardim do futuro, com o meio ambiente totalmente preservado. Por falar em parque, nós temos alguns parques aqui, um dos mais conhecidos no centro, que a gente considera o pulmão do centro de Belo Jardim, é o Parque do Bambu. O senhor tem algum projeto? Olha, Flávio,
Eu acredito que ele não é um parque. Né? Tem um nome de parque, mas não é parque. Parque está muito diferente daquilo. Eu acredito que você tem que fazer parques, entendeu? Que realmente humanize, primeiro, o ambiente. Né? Eu estava conversando esses dias com o Marcelo, o único divertimento que o cidadão tem hoje em Belo Jardim é o boteco. O boteco. Nós não temos um parque, nós não temos uma ciclovia, nós não temos uma ciclovia de integração. Por que nós não fazer uma integração, o centro urbano com as comunidades em carência? Nós temos que fazer essa integração ela é primordial. E isso, a cada contingente de moradores, um parque, mas não só um parque para ele se divertir, um parque para que ele possa criar ideias e soluções para esse parque se incrementar na questão da sustentabilidade, tanto humana como de ideias de meio ambiente. Porque nós não podemos só simplesmente construir um parque, inaugurar e deixar para a população lá, para daqui a pouco estar depredado. Ali parte do princípio que todo parque ele tem que ser um laboratório. Um laboratório para que a criança possa despertar nela o zelo, o amor pelo meio ambiente. Então, o parque que nós queremos criar para Belo Jardim são parques. Que esses parques todos têm que ser integralizados, têm que ser totalmente integrados à sociedade que mais anseia por eles. Por exemplo, eu acredito que na Coab não tem um parque. Não tem, mas vai ter. Eu acredito que lá no Inferninho não tem um parque. Não tem, vai ter. Então, essas comunidades que são carentes, que a carência vive e convive 24 horas com ela. O poder público não chega a essas comunidades, só chega no tempo de eleição. Porque o prefeito fala, eu vou fazer, e não faz. Então, eu acredito que na hora que você humanizar a questão do meio ambiente em todas as comunidades, você está fazendo um ganho extraordinário. Sabe o que é? É o ganho social. E volto lá para aquelas plataformas que nós já falamos, da questão socioambiental. Senhor Bernardo, na sua gestão, caso aconteça, existirá um incentivo para as indústrias, para a própria comunidade que investir na sua frente de casa, nas suas construções, nos seus parques, né, nas suas áreas, para cada área verde existente, vai existir um incentivo fiscal? Olha, Flávio, eu acredito que é o seguinte, o governo municipal, eu sou triste em falar até isso, ele está quebrado. Ele não pode renunciar à receita. Ele não pode incentivar o cidadão a cuidar do próprio quintal dele. Eu acredito que o governo municipal ele não pode pegar o dinheiro do contribuinte e investir nisso, que é a obrigação do cidadão. O cidadão ele é obrigado a investir. Eu não falo nem o quintal específico, eu falo à frente da sua casa. À frente da casa dele. Por exemplo, na hora que o saneamento básico ele tiver todo completo na cidade, aí vem o capeamento das ruas. A gente vai escolher junto com a população. Qual é o capeamento que vocês querem? Paralelo, intertravado ou asfalto? Vamos explicar para isso. Então, para a sociedade entender que ela não precisa de nenhuma renúncia fiscal e de nenhum aporte fiscal, ela tem que primeiro se educar. Ela tem que saber como é que ela vai coletar o lixo dentro da casa dela. Isso parte do pressuposto da questão ambiental. Ela tem que saber como é que ela está utilizando a água dentro da casa dela. Ela tem que saber como é que funciona o banheiro da casa dela. Ela tem que saber como é que funciona a cozinha da casa dela. Para ela entender como é que pode funcionar o parque na frente da casa dela. Como é que ela pode plantar uma árvore e essa árvore ela ser uma árvore que poderá dar frutos, que ela poderá dar uma sombra, para que ela poderá descansar. Então, o meio ambiente ele é necessário, não de ações resilientes na questão do erário público, mas ele tem que ser ações humanas, socio-humanas. E o cidadão belo-jardinense ele tem que entender que ele faz parte desse meio ambiente e que ele tem que ter zelo pelo meio ambiente. Ele não precisa ganhar, ser gratificado com nada do Estado nem do município para ele poder prover o meio ambiente, para ele preservar o meio ambiente, que ele faz parte dele, que está na frente da casa dele, no quintal da casa dele ou de uma praça. O aparato público nós vamos fazer, coisa de primeiro mundo, com tecnologia avançada, respeitando todas as questões socio-humanas e socioeconômicas. Um parque é um verdadeiro assim, anfiteatro de ideias para uma comunidade.
Eu acredito muito nos parques. Se você chega em São Paulo, tem parque em tudo que é bairro. Você chega no Rio de Janeiro, tem parque em tudo que é bairro. E lá a sociedade se encontra, e lá a sociedade interage, e lá a sociedade ela se fiscaliza, e lá a sociedade ela tem uma ideia do que é viver em harmonia com o próprio meio ambiente. Então, é essa educação que nós vamos ter que fazer, primeiro, dentro do município de Belo Jardim, para que a sociedade entenda que ela não tem que ser paga, que ela não tem que ter nenhum benefício, mas sim que ela tem uma responsabilidade socioambiental para que isso seja progressivo e futurista para os netos e seus filhos. Muito obrigado. O senhor deseja continuar no meio ambiente ou passamos para outro tema? Pode escolher, por favor. Próximo tema: cultura, turismo e eventos. Olha, Flávio, quando eu estive em Nova York, nos Estados Unidos, lá eu encontrei um cidadão, né? Não lembro o número da rua, parece que era 48, 42, um negócio assim. E esse cidadão era belo-jardinense. Foi Moura, foi belo-jardinense. Tocando a violinha dele e tal, aí eu comecei a fazer músico, amizade né? com Terra músico, de músicos. né? E aí eu perguntei ele, você é de onde? Eu falei, eu sou de Fortaleza, Ceará, eu sou de Pernambuco, lá de Belo Jardim. E aí eu fiquei sabendo que aqui era uma cidade de grandes músicos, mas isso já foi agora. Fui passear nos Estados Unidos, fazer um tratamento lá, e fui nesse barzinho e tal, e conheci esse belo jardinense, grande cantor, uma voz e violão extraordinário. E aí, quando eu estive aqui, né, que comecei a me enraizar em Belo Jardim, eu observei que aqui é terra de grandes músicos, mas não só de grandes músicos, não, instrumentistas também. Entendeu? Então a cultura de Belo Jardim é uma cultura diversificada. Tem uma questão assim de quebrar fronteiras. Então, eu penso que qualquer administrador que tem uma cultura rica como a de Belo Jardim, aí sim, o investimento tem que ser um investimento pesado. Mas também não é do bolso do contribuinte. Poxa, a gente observa aqui evento que se tem em qualquer município, né? O camarada vai para ouvir, para escutar, mas ele vai beber, não é isso? Então a gente tem que trazer os grandes investimentos privados para a área cultural, para a área da música, para que os músicos de Belo Jardim, eles possam ter o espaço físico deles, para se encontrarem, para dialogarem, para observarem e para até criarem questões futurísticas. Poxa, o que mais me dói no coração é quando eu vou lavar o veículo lá naquele lava-jato ali, Marcelo, de frente ali à Americana. Estou falando Americana, não faz parte aí da cadeia. Não tem problema não. Aí eu chego lá, eu vejo um coreto, rapaz, abandonado, entendeu? Jogado. Poxa, eu me lembro quando eu era moleque lá em Fortaleza, todo sábado eu ouvia a bandinha do coreto, e era aquela bandinha de escola, né? Banda de fanfarra e tudo, etc e tal. E nessa mesma praça, o que é que eu observo? Né? Várias barracas de bebida, entendeu? Eu não sou contra a bebida, não. Eu não sou contra a bebida. Mas a bebida, ela destrói uma casa, um lar, uma família, um ser humano, etc e tal. Mas, poxa, por que não tem uma bandinha lá tocando? Por que não tem um cantor? Por que não tem um cidadão lá com a voz e violão? Entendeu? Não pago pelo bolso contribuinte, mas pago pelos patrocinadores. Imagina só, Flávio. Você faz parte dessa cultura. Você está me dando a oportunidade de me expressar no teu blog. Mas tu tem patrocinadores. Então, eu como prefeito, eu vou brigar severamente para que empresas pequenas, médias e de grande porte, invista na comunicação, invista na cultura, invista no enraizamento desse cidadão intelectualizado, na cultura, nas artes e na música, para que ele possa prosperar. Porque o único ganho do cidadão é na comunicação. Eu conheço um cidadão, que eu não vou falar o nome dele aqui, que ele é um grande cantor. O que é que ele faz? Ele é lanterneiro para poder sobreviver. Por enquanto que ele podia sobreviver de algo a mais, da música dele, que ele toca e canta. Seu Bernardo, para a gente resolver a situação do músico, da cultura, do turismo e do evento no nosso município,
principalmente de um artista como esse, que precisa ter uma atividade paralela para poder viver, podendo, como em alguns países, viver da arte, da sua arte, né? Mas a gente volta com esse tema, cultura, turismo e eventos, dentro de 2 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial. Ah, sou bicho doido! Olha nós aqui de novo, menino, para dar um recadinho super bacana para você. A LM Construções aqui na cidade de Belo Jardim está aí com seu novo residencial Nova Jardim, top demais da conta. Sem dor de cabeça, sem agonia, sem aperreio, isso mesmo. Não precisa dar nada de entrada, tá? A casa já vem prontinha para você morar, com muro, com portões. Menino, tem prestações menores que aluguel e o melhor, viu? Interligando os bairros aqui da cidade, Coab 1, Boa Vista e também o bairro Edson Mororó. Então não perca tempo, é pertinho, não vai gastar dinheiro com transporte, a documentação é por conta da nossa empresa. É isso mesmo, entre em contato agora mesmo através do telefone 992657210. Esse também é o WhatsApp, então você pode entrar em contato, fazer sua simulação sem sair de casa. Isso mesmo você está ouvindo. Essa é a qualidade da LM Construções aqui na cidade de Belo Jardim. E eu já conheço. Vem-se embora você também, aproveita. LM Construções, seu sonho de viver bem é com a gente. Top demais da conta, menino! As farmácias Cavalcante têm um negócio que ajuda empresários e farmacêuticos a estarem no mercado, que é o último a entrar em crise e o primeiro a sair dela. Acompanhamos as tendências e construímos um modelo de negócio que pode lhe render por gerações. Essa pode ser a mudança que você precisava em sua vida. Seja nosso franqueado e cresça até na crise. Franquia Cavalcante, uma nova história para a sua vida. Candidato do PRTB, número 28, o senhor Bernardo da Água. Estávamos falando sobre cultura, turismo e eventos. E agora ele vai dar continuidade a este tema. Senhor Bernardo, pode continuar à vontade sobre o que o senhor pretende fazer nesta pasta. Essa pasta, ela é, como eu vinha falando para você, ela tem que ser totalmente privatizada, né? As questões dos aportes, para incentivar principalmente a questão da cultura e eventos. Eu não me vejo como prefeito tirando dinheiro para investir numa coisa de um talento de um ser humano, né? Por exemplo, os grandes festivais que tem em Garanhuns, etc., nos outros municípios por aí, o poder público pegando o dinheiro do contribuinte e jogando para patrocinar tudo aquilo. Poxa, pelo amor de Deus, tem tanta empresa grande, tanta empresa de renome, de aporte, entendeu? Que pode patrocinar isso aí. E o dinheiro público ser investido em outras plataformas mais essenciais, como a educação e a saúde, etc. e tal. E aí a gente tira esse dinheiro para fazer essa questão. Primeiro, eu acredito que isso aí se torna uma malversação. Uma malversação. Por quê? Por exemplo, se eu vou contratar, né, para um show aqui no município de Belo Jardim, um cantor de renome, ele não vem por menos de R$500 mil. Isso não vem por menos de R$500 mil. Isso é uma verdade. Está entendendo? E por enquanto eu tenho tantos cantores aqui da região, rapaz, talentosos, que eu contrato para pagar R$5 mil a ele e passo 3 meses para pagar. Entendeu? Então, isso é uma prática que acontece não só em Belo Jardim, mas no Brasil inteiro. O que é que o senhor pretende fazer para mudar essa situação dos artistas, caso o senhor seja eleito? Primeiro, qualquer festival, e aqui vai ter uma cadeia de festival extraordinária, vai ter um circuito de festivais aqui em Belo Jardim, mas tudo isso tem que ser bancado com dinheiro privado. Tudo. 1 centavo não vai ser tirado do bolso do contribuinte para bancar isso. E outra, vai ser dado total prioridade ao músico, ao cidadão belo jardinense. Aonde tiver um tijolo de um belo jardinense, eu vou atrás. Aonde tiver uma pá de cal,
aonde tiver um violão, aonde tiver tudo do Belo Jardinense, eu vou atrás. E esse dinheiro não pode ser desperdiçado, a não ser na educação, na saúde e na segurança. Porém, esse dinheiro que vem para patrocinar os músicos vai ser só para os músicos belo-jardinenses. Qualquer um que tiver uma ideia de cultura, de arte, que ele possa ser visível, que ele possa ter uma tendência, que ele possa ser um referencial, não um referencial maléfico, mas sim um referencial que dê origens, que dê uma cultura diversificada dentro do município, pode ter certeza que ele vai ser contratado, ele vai ser pago pela iniciativa privada e, o mais importante, vai receber. E aqui eu não vou querer cantor de R$500 mil, de 400, nem de 300, nem de 200, nem de 100. Vai ser todo o planejamento da cultura, do turismo, que é essa grande indústria estratosférica, vai ser tudo voltada para o povo, vai ser tudo voltado para o povo que realmente faz a cultura, o turismo, que incrementa o turismo dentro do município de Belo Jardim. Mais alguma coisa nessa parte? Não, eu queria falar, Flávio, da questão do turismo. Sim, pode falar. Eu estive visitando Serra dos Ventos, estive visitando Chucuru, entendeu? E uma coisa extraordinária como aquela, um pedaço de chão esquecido pela autoridade pública. Pelo amor de Deus. Eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei anestesiado com a tamanha riqueza ambiental, a riqueza turística, a riqueza do povo, um povo singular, mas um povo que sabe ser plural. E eu fiquei observando tudo a Deus dará. Um reservatório de água o cidadão não tem. Pô, o que é que está faltando? Mas eu acredito, o povo do Chucuru, povo aí de Serra dos Ventos, inclusive vai ter um circuito agora de asa delta, de planador em Serra dos Ventos, que não foi ainda, que não foi jogado para o mundo. Poxa, o que é que está faltando? O que é que está faltando é ação, o que é que está faltando? O que é que está faltando é um administrador, é o vereador que vai lá, que vem, Flávio, pô, vamos cobrir esse circuito de voo livre lá em Serra dos Ventos, vamos cobrir uma pasta de turismo dentro de Chucuru. Então, a atenção vai ser voltada para essa indústria extraordinária do turismo. Extraordinária. Eu penso, e quando eu penso naquela Chucuru abandonada, Serra dos Ventos abandonada, eu penso numa coisa futurística, eu penso que ali tem que haver não só a questão dos aportes governamentais, que o povo lá só vive disso, não tem outra renda, a não ser do funcionário público, do aposentado e etc. Tem que haver alguma prospecção realista. E essa pasta, cultura, turismo e eventos, a gente vai desmistificar e vai descentralizar da área urbana e vai levar para todos os distritos dentro do perímetro urbano e do perímetro rural de Belo Jardim. Deseja falar alguma coisa mais sobre esse assunto ou passamos para outro tema? Vamos passar para outra. Pode escolher, por favor. Outro tema bastante polêmico, não é? Que tem verba própria. E como tem? Saúde. Como anda a saúde de Belo Jardim e o que o senhor pretende fazer para melhorar a nossa saúde? Olha, Flávio, eu acredito que a saúde, ela praticamente não existe. Porque a saúde, para mim, em primeiro lugar, ela tem que ser humana. Né? Eu observo que quando uma cidadãzinha lá da área rural, de uma comunidade carente, ela chega no hospital, ela não é tão bem assistida como o povo da área urbana. Ela é praticamente esquecida no cantinho. Até o tratamento que o médico dá. Caso eu for prefeito dessa cidade, caso eu seja prefeito dessa cidade, o mau médico reze para mim não ser prefeito. Porque você, senhor médico, vai ter que dar atenção. Você vai ter que perguntar àquela cidadãzinha onde é que está doendo. Você tem que olhar para ela, no rosto dela, nos olhos delas e perguntar onde é que está doendo. O que é que ela precisa. Ela vai para o especialista e quando voltar vai ser recebida por você novamente. E ela vai ter que ter o remédio. Ela vai ter que ter um acompanhamento, que isso não acontece aqui, Flávio. Primeiro, para a gente falar de saúde, a gente tem que falar de humanidade. Entendeu? E como seria essa saúde humanitária na sua gestão? Descentralizada. Ela tem que ser fixa e móvel.
Ela não pode ser simplesmente um imóvel. Imagina só o cidadão lá do Chucuru ser transportado por uma Toyota para ser atendido aqui no centro de Belo Jardim. Por que não tem o primeiro atendimento? 24 horas, que tem que ser 24 horas. Porque, Flávio, a saúde ela não avisa a hora que ela vai entrar em pane, não. Ela pode entrar em pane de manhã, à tarde e à noite de madrugada. Então tem que haver, nos principais pontos estratégicos de Belo Jardim, o primeiro atendimento e que ele funcione 24 horas. Ele vai ter que receber o primeiro atendimento lá. E com esse primeiro atendimento tem que ter também a remoção 24 horas. Tem que haver essa remoção 24 horas. O município ele recebe recursos inúmeros, uma fatia extraordinária do Ministério da Saúde para aplicar nisso e não aplica, eu não sei porquê. Seu Bernardo, me explique, assim, é impressionante o que acontece, que o senhor está dizendo assim, essa questão do transporte, que ao invés da pessoa de um Toyota, Pereira e Parará, né? Mas a gente sabe que existe um assistencialismo muito grande por parte dos vereadores, como o senhor já falou, que isso tem que ser combatido, na realidade, mas muitos vereadores têm a sua própria ambulância para fazer esses trajetos. O senhor concorda com isso ou é um papel da gestão municipal? Eu acredito que o vereador ele tem que fiscalizar o poder público e em cada comunidade dessa que não tem esse serviço de remoção, ele tem que aplicar em cima do prefeito a severidade dele de acordo com a lei, para que o prefeito cumpra o papel dele de administrador. E não ele tem uma própria ambulância. É isso. Aí o vereador tem uma ambulância, o outro troca a lâmpada de um poste, o outro limpa um bueiro, que é isso? Isso é papel da administração pública, rapaz. Papel do secretário de saúde ter ambulância à disposição do cidadão. Não é o cidadão que paga? O cidadão está pagando ali o combustível, o motorista comprando a ambulância com o próprio imposto que ele é retido todas as vezes quando ele compra um pacote de biscoito, um pacote de arroz, etc. e tal. Então isso é papel do gestor público, não do vereador. Dos vereadores que me desculpem, mas o papel de vocês é legislar, fiscalizar e fazer com que aconteçam as normas técnicas dentro do município de Belo Jardim. Não ficar trocando lâmpada, fazendo festinha, fazendo fogueira, limpando bueiro. Que é isso, rapaz? Isso não é nem assistencialismo, isso é distorção do que ele poderia ter feito e não faz. Entendeu? É uma maquiagem do que ele poderia fazer. Eu não chamo nem isso de assistencialismo, eu acho isso uma coisa até distorcida no ponto de vista humano. Entendeu? Porque ele está ganhando da população é para legislar e para criar situações que sejam convergentes à boa política pública. Não fazer esse papel, um papel até meio ridículo, o cara trocando lâmpada, o camarada limpando bueiro, o camarada com uma ambulânciazinha para cima e para baixo. Poxa, peraí, rapaz, aí é querer enganar o cidadão de bem. E eu acredito que ninguém ainda está mais nesse mundo de enganação. Seu Bernardo, o senhor falou sobre maquiagem, né? A gente sabe que existem muitas maquiagens na parte de infraestrutura, tipo praças, isso é geral no Brasil, né? Perto da eleição se faz muito essa prática de maquiar a cidade para dizer que ela está bonita, que ela está assim, está com infraestrutura. Mas na saúde também existe esse tipo de maquiagem? Olha, existe. Existe essa maquiagem. Por exemplo... E como combater isso? Olha, eu sempre falo, né? Quando eu recebi o pedido, um grande amigo meu chegou e falou: Bernardo, seja candidato a prefeito de Belo Jardim. Eu aceitei. Eu não queria, mas eu aceitei, porque foi um grande pedido de um grande amigo meu. Eu aceitei. Eu acreditei que Belo Jardim, não é que ela me mereça, e nem eu mereça Belo Jardim, mas eu acredito que eu posso contribuir. Eu acredito que depois de mim, depois do que eu estou falando, a política de Belo Jardim vai mudar muito. Vai mudar muito. Por quê? Porque eu não falo com sensacionalismo, eu falo a verdade. Eu falo aquilo que o cidadão, ele engole e não pode falar. Porque se ele falar, ele perde emprego. Se ele for reclamar, ele é tirado do ar. Entendeu? Então, quando eu falo que existe toda essa maquiagem, todos os processos, não é só na saúde, na educação, em tudo. Em todo o aparelho público existe a maquiagem. Mas eu acredito, Flávio, que isso aí está com os dias contados, está fadado ao fracasso. Porque o povo está começando a ser resiliente, o povo está começando a observar, está começando a se cientificar. Esse conjunto de plataformas sociais que existe hoje, né, que você é um dos causadores dessa coisa bacana, de ouvir o cidadão, eu acredito que isso aí vai ser um resultado extraordinário para que se acabe. E a questão da maquiagem que os políticos fazem,
eu penso, poxa, será que esse camarada não tem um sentimento de ser humano? Porque quando você engana um ser humano, você está enganando um cidadão que respira igual a você. Você está enganando um cidadão que tem as necessidades de se alimentar igual a você. Talvez não seja o mesmo alimento, mas o que diferencia eu e você é porque você é um comunicador, eu sou um minerador de água. Mas você tem um pâncreas, eu tenho um pâncreas, você tem um rins, eu tenho dois. Somos humanos iguais. Somos humanos iguais. Então, por que o administrador público, o secretário de saúde, ao invés de maquiar, não trata o cidadão com a realidade? É a mesma coisa que eu falo para você. Para a gente falar de saúde pública, a gente tem que falar primeiro em humanização. Como é que você recebe o cidadão lá no posto médico? Como é que você recebe o cidadão numa sala de cirurgia? Ah, esse cara é pobre. Depois, ah, esse cara é rico. Prioridade. Não pode ser assim. Prioridade é humana. Então, antes da gente falar de saúde, a gente tem que falar de humanização do povo. O povo hoje não está mais se importando. A gente passa no bueiro, tem um corpo lá caído, ninguém passa, não está mais nem aí. Entendeu? O camarada para fotografar o camarada que já está morto. Então, a humanização é essencial em todos os setores. Sabe por que o político maqueia? Porque a gente não está preocupado mais com a humanização. A gente está deixando a humanização bem distante da gente e levando só no critério técnico, entendeu? E às vezes no critério sargástico, entendeu? Porque na hora que um político ele maqueia um hospital, tem um médico, mas não tem o remédio, isso é maquiagem. Porque o dinheiro veio, a verba veio. Na hora que tem um remédio, mas o médico faltou, isso é maquiagem. Na hora que tem a enfermeira, e a enfermeira fala, olha, eu não posso fazer nada porque eu não tenho um curativo. Isso acontece no Brasil inteiro. Entendeu? Agora mesmo aí, se diziam que nós tínhamos uma estrutura extraordinária de saúde. Poxa, quantas pessoas não perderam a vida falsamente, esperando uma vaga para um respirador? Quantas pessoas não perderam a vida? Quantas pessoas não sofreram através de um leito de UTI? Meu amigo, eu, prefeito de Belo Jardim, aqui vai ter ambulância com UTI. Você sabe o que é uma ambulância com UTI? Ela salva uma vida no percurso até o hospital. Ela vai retardando a morte, dando vida, ganhando vida até o hospital. Aqui nós não temos uma ambulância com UTI. O que nós temos aqui são ambulâncias do SAMU e meia dúzia de ambulânciazinha aí que vem de verba parlamentar, etc e tal. Então, quando a coisa humanizar, aí sim, nós veremos tudo funcionando bem. Mas para a coisa humanizar, você tem que ouvir. Você tem que assistir esses programas de alta intelectualidade, mas a intelectualidade que todo mundo entende. Lá o camarada lá que está sentado lá na cadeirinha dele, lá na comunidade em carência, no sítio, nas ruas, no centro da cidade. Ele tem que escutar pessoas. Ele não pode escutar só aquelas pessoas que dizem que vão ganhar, que têm o domínio da máquina pública, não. Você tem que escutar todos e tudo, para que a gente possa se humanizar e fazer com que tudo isso aconteça melhor. Não melhor para mim, mas melhor para todos. E quais seriam os critérios adotados para uma equipe? A gente sabe que precisa de um gestor, tipo secretário de saúde, um diretor de hospitais, né? Algumas pessoas chaves no planejamento de uma saúde no município, né? Quais seriam os critérios adotados por uma futura gestão para que a gente tivesse uma equipe, a sua equipe, na área de saúde? Flávio, foi muito pertinente você falar. Eu queria até falar isso depois, mas eu vou falar agora engrossando o caldo, né? E a hegemonia da conversa. Por exemplo, o PRTB aqui em Belo Jardim, nós fomos o primeiro partido no Brasil, que renunciamos todo e qualquer fundo eleitoral. Sabendo que todo esse dinheiro aí, os 2 trilhões de reais, né? Os 2 bilhões de reais, mais de 2 bilhões de reais, que vai ser fatiado entre os partidos para fazer campanha, para o cara gastar do jeito que ele quiser. Né? Com carreata, motocarreata, com santinho, com isso, com aquilo. Nós não participamos. Não. É dinheiro do povo, meu amigo. Pô, eu sou candidato a prefeito. Eu vou participar de um concurso público, meu amigo. Eu tenho que estar com minhas certidõezinhas toda bacaninha, não é isso? Eu tenho que ser um cidadão, para começar. Depois as minhas certidões, depois minha documentação, depois o partido. E depois sou eu que vou participar do concurso público. Eu tenho que andar com o meu pezinho, eu tenho que andar com minha roupa, e se eu vou gastar combustível, quem tem que pagar sou eu. Se eu me alimentar, quem tem que pagar sou eu. Então, foi isso que eu fiz com o Marcelo. Entendeu? Renunciei ao fundo partidário, para começar. Entendeu? Então,
Após a renúncia partidária, veio uns 3, 4 partidos, vamos coligar ou não? Não, porque na hora que eu for coligar, cada partido daquele vai querer uma secretaria. E eu não sei qual é o instrumento humano que vem daquela secretaria para administrar uma secretaria. Meu amigo, não quer dizer que na Secretaria de Saúde o melhor secretário seja um médico. Não. Pode ser um grande administrador formado em administração de empresas, porque ele vai para lá para quê? Ele vai para ser secretário, ele vai cuidar da gestão da secretaria. Então ele pode ser um grande engenheiro das exatas, que vai cuidar daquela secretaria com amor, com fim, que principalmente com profissionalismo. Eu não quero político, não. Eu quero técnico. Então não significa dizer que o secretário, caso eu seja eleito na Secretaria de Saúde, possa ser um médico de jeito nenhum. Possa ser um gestor na área de administração de empresas, na área da engenharia das exatas, entendeu? Como também o secretário de educação possa ser um professor e não possa ser um professor, entendeu? Eu descobri aqui em Belo Jardim um camarada que ele fala sobre tudo, mas tudo mesmo, de agricultura. Um camarada extraordinário, que ele lidera com profissionalismo toda a questão da agricultura, principalmente a agricultura familiar, entendeu? Que é uma base de sustentabilidade no agronegócio. Então, não significa dizer que é aquele técnico específico, mas ele tem que ser técnico. Político eu não quero nenhum, entendeu? Está fora. Fora. Tem que ser técnico, e um técnico resiliente, que seja belo-jardinense, de carteirinha, de registro de nascimento, entendeu? E outra, quem vai escolher no seu não. Eu vou mostrar para a população, quem vai escolher, vai ser inédito isso no Brasil. Quem vai escolher os secretários é o povo, no seu não. Porque quem vai pagar o salário desses secretários no seu não, Flávio, é o povo, entendeu? E ele vai partir do pressuposto que ele, caso eu seja eleito e eu fique os 4 anos, eu não posso ficar, se o povo achar que eu estou indo ruim, me chame que eu saio. E a mesma coisa ele vai fazer com o secretário. Se o secretário não fizer o dever de casa, ele vai embora e entra outro. Mas o povo que vai pagar, o povo que tem que escolher. O bom. Muito bem. Continuamos saúde ou que é outro tema? Nós vamos para o tema, né? Pode pegar, por favor. Agora, esporte e lazer. O que é que o senhor pretende fazer na área de esporte e lazer aqui em Belo Jardim? Olha, caso eleito. Caso eleito, o esporte ele é um mundo extraordinário. Lá o cidadão se encontra. Eu participei de todos os esportes que eu pude participar na Marinha de Guerra do Brasil. E eu observei que a resiliência do cidadão, a conduta, a técnica que ele desenvolve com o esporte, faz com que ele associe todas as tarefas que ele tem no âmbito da intelectualidade dele. Por exemplo, quando você fala de esporte, para o cara ser um esportista, ele tem que ter, primeiro, saber que ele vai ser um cara disciplinado. Se ele não tiver disciplina, ele vai ter que ser disciplinado. Então, na hora que você tem uma disciplina, e que você conjuga a disciplina, que você acorda a disciplina, que você convive com a disciplina, pode ter certeza de uma coisa: mal profissional você não vai ser. Entendeu? Então, o esporte ele é fundamental, não só dentro da escola, fora da escola. Todas as comunidades, todas, sem exceção, todas, além dos parques, as quadras poliesportivas. E é justo, quadras poliesportivas. E não é só o esporte convencionais, não. Existem outros esportes também, como os jogos de xadrez. Por que não inserir o xadrez como esporte? E outras matérias que a gente não dá valor, como a natação. Poxa, nós temos o Sesc aqui, que eu acredito que tem piscina ou não tem, não sei. Tem sim, é muito bom. Mas você não observa que a comunidade em carência não está lá. Não está. E se tiver pouco, mas tem que ser criado mais espaços. Nós temos um clube aqui, o Calango, né? É o clube,
um time de futebol, É. que eu acredito que tem um trabalho desenvolvido nas questões sociais, Tem. que adere. Isso tem escolinha também. Isso tem que ser engrandecido, isso tem que se alavancar, isso tem que se progredir mais e mais e mais. Principalmente para a área carente. Aí se você me perguntar, seu Bernardo, por que o senhor fala tanto da área carente? Seu Bernardo, por que o senhor fala tanto da área carente? Sabe por quê? Porque na área carente, o poder público não está lá. Quem está administrando a área carente é o tráfico de drogas. Crime organizado. E essa mão de obra extraordinária, e esse camarada que poderia estar fazendo esporte, estudando e prospectando o futuro emprego dele, ele poderia estar fazendo isso, mas se ele não tiver, ele vai ser o futuro assaltante. Ele não vai ter essas oportunidades. Então, caso eu seja eleito nesse meu governo, o esporte ele é fundamental, ele é matéria, ele é regra, ele é plataforma de sustentabilidade socioeconômica e socio-humana. Sem sombra de dúvida. E o lazer é outra coisa fundamental. Por que não integrar? Como eu já falei, fazer uma integração entre as comunidades. Cada comunidade ela não pode ficar lá rejeitada no seu canto, sem a percepção humana das outras comunidades. O lazer ele tem que se difundir, se enraizar, mas ao mesmo tempo ele tem que ser periférico, ele tem que rodar, ele tem que andar, ele tem que passar por dentro da cidade e sair nas suas extremidades. E tudo isso aí, com o lazer socio-humano e com a questão da segurança pública, na inteligência, nós vamos conseguir fazer com que o cidadão ele possa ter o lazer dele educado. Aquele lazer que ele não vá para a baderna, que ele não vá para a quebra, que ele não vá fazer coisa diferente daquilo que a gente sabe o que é lazer. Então, na hora que você insere, faça a inserção do esporte e do lazer dentro da plataforma educacional, você está levando para esse cidadão a maior riqueza que ele pode ter, a riqueza de ser feliz, a riqueza de ser feliz com segurança, Flávio. Bom, passamos para outro tema? Pode pegar, por favor. Emprego e renda. O que fazer no emprego e renda em um futuro? Agora vamos entrar no intervalo. Nós chegamos a 1h30 e vamos ao segundo intervalo para que a assessoria possa fazer qualquer observação. E voltaremos com emprego e renda. Can you hear the whispers all across the room? You feel their eyes all over you like cheap perfume. You're beautiful, but misunderstood. So why you tryna be just like the neighborhood? I can see you, I know what you're feeling. So let me tell you about my little secret. I'm a little crazy underneath this, underneath this. Also dress so fancy, like Sid and Nancy. I can't kill a queen, gotta keep on guessing. So baby, come pass me a lighter. We're gonna leave them on fire. We're the sinners and the blessings. I can see you, I know what you're feeling. So let me tell you about my little secret. Oi, tudo bem? Sou a Isa, especialista em atendimento ao cliente. A BrisaNet me convidou para ser a sua agente virtual. Confesso que fiquei surpresa e bastante feliz pelo convite. Agora que você me conhece, já pode contar comigo quando tiver dúvidas ou precisar de ajuda. Legal, né? Ah, e mais, sempre estarei trazendo novidades, informações e benefícios para você. Até logo e tchau, tchau! Pois é, estamos de volta aqui no Conversa com Flávio Passos, no Se Liga nas eleições 2020. E estamos falando sobre o emprego e renda.
Para quem está chegando agora, nós estamos no programa de hoje entrevistando o candidato a prefeito de Belo Jardim pelo PRTB número 28, o senhor Bernardo da Água. Vamos dar continuidade agora. Ele vai falar agora sobre emprego e renda. Na sua gestão, senhor Bernardo, o que é que o senhor pretende fazer para gerar emprego e renda? Flávio, eu como empreendedor que sou, tem 3 fatores primordiais que eu observo em uma localidade onde eu vou construir um negócio. Primeiro, a educação. Se a educação está funcionando bem, eu acredito que ali eu vou ter funcionários qualificados. No mínimo com ensino médio. Okay? Segundo passo, a saúde. Se a saúde estiver funcionando bem, eu vou acreditar que o funcionário que eu vou, ele pode até ficar doente, mas vai ter um hospital para tratar ele. E ele não vai faltar tanto o emprego, desperdiçando horas extraordinárias de construção de alguma coisa. E o terceiro passo é a segurança. Se eu tenho um empreendimento em uma cidade, onde um funcionário, ele não pode ter o deslocamento dele à noite ou de manhã até o emprego, com medo de ser roubado, nem pensar que eu coloco um empreendimento meu numa cidade dessa. Então, todos os empreendimentos que vêm para uma cidade, para gerar emprego e renda, o cidadão que vem prospectar, porque não é um empreendedor que vem na frente, não, vem primeiro um prospectador de negócios. Ele tem essa visão macro e micro, entendeu? E o quarto passo, que eu não queria falar, mas que eu tenho que falar, ele vai ver a resiliência da autoridade pública governamental e a resiliência das autoridades públicas legislativas. Quando ele observa que esse conjunto da ópera e da obra, ela está tocando bacaninha, ele starta o futuro empreendimento para o empreendedor. Bacana. Mas quando ele vê qualquer ponto desse negativo, ele não afere para que o cidadão venha colocar lá o seu empreendimento e o seu dinheiro do seu bolso. Conclusão. Belo Jardim hoje, ela se transfigura em 3 empreendimentos aqui, geradores de emprego e renda. Uma indústria de transformação, todo mundo sabe, e 2 indústrias alimentícias. E um parque de pequenas e médias indústrias diversificadas. E um comércio pequeno. Porque com o conglomerado de indústrias que esse município tem, o parque comercial era para ser 4 vezes maior do que esse. E o nível da plataforma geradora de emprego e renda era para ser altiva. Por exemplo, aqui ninguém tem um shopping center. Nem pequeno, nem médio, nem grande. Isso parte da visão do empreendedor. Isso é uma realidade. Realidade. Segundo, nós não temos aqui a viabilidade da escoação das commodities, do que é produzido e do que é comercializado. Por exemplo, a 232, no governo Jarbas, o vice-governador era um cidadão daqui de Belo Jardim. Quando ela foi duplicada, eu não sei por que ela parou em São Caetano. Eu acredito que se eu fosse o vice-governador, eu tinha batido o pé no chão, não tinha feito pirraça, mas eu tinha cobrado que ela, no mínimo, viesse até a minha cidade, a duplicação. E ela não veio. Então, o que é que tudo isso constrói? Um desmotivo para que o empreendedor venha para cá. Recentemente, essa semana, graças a Deus, o empreendimento se alargou nessa cidade. Aí o político fica falando, eu trouxe o empreendimento para cá. Não, você não trouxe nada. O empreendedor veio porque ele quis. Já tinha planejamento. E já tinha um planejamento. Quando o camarada vem para cá se instalar aqui, é porque ele já fez um planejamento lá atrás, uma prospecção de negócios. Entendeu? Então não veio à toa. Então todo esse conjunto aí de prospecção do empreendedor, ele é lá atrás, mas ele vê toda essa configuração. No meu caso, eu sendo eleito, eu e Marcelo sendo eleito, a Secretaria de Indústria, Comércio e Tecnologia, ela vai vender Belo Jardim
no Brasil inteiro. Ela vai vender Belo Jardim no exterior. Ela vai vender a indústria, ela vai vender o comércio e vai vender, sabe o que? A nossa tecnologia. Eu não acredito que um município como Belo Jardim, dono de uma tecnologia extraordinária, energética, não tenha um conglomerado tecnológico para que possa ser vendido para o exterior. Eu não sei. Eu não me vejo prefeito sem despertar essa rapaziada que está nascendo agora e que já tem 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, sem passar por um projeto de tecnologia. Os futuros tecnólogos de Belo Jardim. Nós temos a grande condição, que é as indústrias que nós temos aqui. E uma coisa, Flávio, logo quando eu comecei a vir para cá, eu me hospedei em hotéis por aqui, em Belo Jardim. E o que eu via muito era paulista, catarinense, gaúcho, tudo hospedado nos hotéis, vindo fazer serviço que os belos-jardinenses podiam fazer dentro das indústrias que aqui estão. E por que não foi proporcionado esse primeiro emprego, essa primeira tecnologia, esse primeiro ensinamento para os cidadãos belos-jardinenses? Porque faltou o quê? Uma política pública, não do assistencialismo, mas uma política pública de verdade, que concentrasse essa rapaziada aqui e que construísse um modelo educacional para que eles se envolvessem na tecnologia, na capacidade intelectual interativa, que o professor mostrasse caminhos. O professor ele tem que ser um instrumento de transformação dentro da sala de aula, mas um instrumento de transformação de tecnologia, de ideias, de conceitos e principalmente mostrando ao cidadão que ele não seja um funcionário público. Flávio, é impressionante o americano. O americano, ele cria o filho dele para ser empreendedor. Ele cria o filho dele, enraiza o filho dele, paga altos colégios para ser empreendedor. Aqui não. Nós construímos a ideia para os filhos da gente que ele tem que ser funcionário público. Entendeu? Então, quando você fala de emprego e renda no nosso país, nós temos que falar lá da base, do berço, do fundamento, do médio, da graduação, da pós-graduação, do mestrado, das tecnologias, que aqui nesse município tem sobrando e não é investido em cima dessas pessoas. Então, o emprego e renda, para mim, ele é fundamental, desde que parta dessa secretaria. Indústria, Comércio e Tecnologia, que o secretário, ele vai ter que me dar produto todos os meses. Entendeu, seu secretário? Está entendendo? Então é isso. Então nós temos que proporcionar agora. Nós temos que ter essa visão. Por que você fala da periferia, Bernardo? Porque não é dada a oportunidade para o filho do pedreiro ser um engenheiro da obra. Não é dada a oportunidade para o filho da enfermeira ser a médica de plantão. E de que forma você pretende fazer com que esse quadro mude? Flávio, é fácil. É fácil. Não é difícil. Não é fácil para o filho do cidadão que é rico? É fácil. Todo o dinheiro que vier da saúde e da educação, se ele for muito bem investido, nós vamos criar seres humanos iguais, não desiguais. O que acontece é que o dinheiro que vem para a educação, para apostar no filho do pedreiro, ele é desviado. Entendeu, Flávio? É isso. A professora que vai ensinar o filho do pedreiro, da enfermeira, ela não é tão bem qualificada. Ela só é professora. Mas ela não tem níveis de qualificações que possa chegar até aquele elemento e mudar o destino dele. Porque hoje nós vemos as brigas, as confusões, os apartheids dentro das escolas municipais. Por isso, porque a educação ela não chega com fundamento. Ela não chega com fundamento. Ela chega de uma maneira recursal. Ó, o recurso que tem é esse, se vira. Não, não é assim. Tem que trazer a tecnologia para dentro da escola de ensino fundamental. E essa tecnologia ela tem que vir tanto da área pública como da área privada. Poxa, e a área privada? Ela não tem um start, não, para a educação desse cidadão, que vai ser seu futuro varredor, que vai ser seu futuro engenheiro, que vai ser seu futuro administrador. Ela tem que partir com a contraproposta. Não vamos esperar só pelo sistema S, não vamos esperar pelo governo federal, não vamos esperar por isso, não. Por que isso não acontece? Porque o empreendedor que se instala nesse município ou em outros municípios, ele não acredita no poder executivo. Ele não acredita no poder legislativo. O empreendedor, para ele poder empreender, ele tem que acreditar nessas bases que administram o povo. E é mais ou menos por aí, Flávio. Bom, podemos passar para outro tema?
Por gentileza. Infraestrutura. Olha, Flávio, aí nós já passamos pelas praças, passamos pelo saneamento básico, passamos pelas ruas, passamos pelas calçadas, passamos pela energia e passamos por todas as plataformas que inclui e constrói a infraestrutura de um município. E a gente, uma simples calçada. Eu ando nesse município há mais de 3 anos. Fica difícil, eu acredito que até impossível, um cidadão de uma certa idade andar nas calçadas de Belo Jardim. Porque não existe calçadas. E as calçadas que existem, cada um faz do seu jeito e do seu modo. Você vai aqui na reta, daqui a pouco tem 1 metro para você subir. Daqui a pouco tem 50 centímetros. Um deficiente visual, ele não anda nas calçadas de Belo Jardim. Isso é infraestrutura. Nós não temos 1 quilômetro de saneamento básico em Belo Jardim. Isso é infraestrutura que não existe. Nós não temos calçamentos ambientalizados. Nós não temos os calçamentos intertravados. Nós não temos os calçamentos fora do piche. Da coisa que mais... O asfalto, Flávio, é o lixo do petróleo. É o lixo do petróleo. Quando a gente pisa naquele asfalto, a gente leva toxinas para dentro de casa. Entendeu? Então tudo isso é infraestrutura. O saneamento básico ele se divide em 7 plataformas. E essa infraestrutura não chega em nenhum ponto de Belo Jardim. Eu, prefeito, o saneamento básico, a infraestrutura do saneamento básico, as 7 plataformas. Primeiro, a adução de água potável para o consumo humano. Segundo, coleta do esgoto sanitário. Terceiro, tratamento desse esgoto sanitário e seu destino final. Quarto, coleta das águas pluviais e seu destino final. Quinto, coleta seletiva do lixo. Sexto, reciclagem e compostagem desse lixo e destino final. E sétimo, controle de pragas. Todas essas plataformas, Flávio, ela faz parte da infraestrutura de um município civilizado. Você pode ver que na Idade Média já existia saneamento básico na Europa. E todo o esgoto era coletado. Entendeu? E nós estamos em pleno século XXI. E, meu Deus do céu, o cocô passa na frente da casa do cidadão. E o rato e a barata brincam na cozinha. É isso que nós vamos querer? Não, de jeito nenhum. Eu acredito que não. O cidadão, ele convive com o cocô dele na porta de casa. Não é mentira, não. Não é mentira, não. Pode observar. Tem gente aí que sabe. E quando ele adentra a cozinha, o rato e a barata estão fazendo festa para quem vai pegar primeiro a comida dele. Entendeu? E o controle de praga não existe. Existe controle de praga? Não existe, porque a dengue ainda está aí. O mosquito da dengue está lá na piscina dele, no quintal, no pneu, etc e tal. Então é isso, minha gente. O que falta aí não é dinheiro, não é vontade não, é resiliência. Sabe por quê? O cocô passa na porta do cidadão pobre, porque lá na do prefeito não está passando não. Na do grande industrial também não está passando não. E vocês que voltam nesses camaradas aí que ficam prometendo que tudo vai ser feito e nunca foi feito, nós vemos aí 40 anos de destruição de Belo Jardim. Eu não estou pedindo oportunidade não. Eu estou apenas afirmando para vocês o que existem. Que vocês pensem que infraestrutura é uma das matérias mais operantes dentro de um município. Desde a sua calçada, a sua rua, ao saneamento básico, as praças e toda a infraestrutura socioeconômica e socio-humana, ela tem que existir, mas tem que existir de uma maneira verdadeira. Eu não posso simplesmente asfaltar uma rua e não colocar o saneamento básico. Eu estou enganando vocês. Daqui a 10 anos eu vou ter que quebrar essa mesma rua, gastar o dinheiro de vocês, tirar aquele paralelo todo e colocar o saneamento básico. Aí você, está roubando, o cara botou esse calçamento um dia desse, está tirando de novo para colocar de novo. É isso. Então nós temos que aprender que cada plataforma discutida nesse programa extraordinário, ele tem um fundamento, ele tem uma serventia. E o mais rico no assunto, pago com o dinheiro de vocês. Nós temos agora, adiantada a hora já, né? Nós aí temos aproximadamente quase 20 minutos para poder encerrar o nosso programa, porque nós temos que cumprir, como o senhor participou da reunião, temos que cumprir as 2 horas e 5 minutos.
né? Então, assim, nós temos 4 temas aqui. Eu vou dar sequência a todos os 4. Vamos a todos? Todos. Pronto. Então, já estamos entrando basicamente no tema livre. Eu acho que o senhor vai optar em falar dos temas, não é isso? Isso. Agricultura. Agricultura. Olha, eu estive conversando com uma cidadã de um banco aqui. Nós temos 23 mil pessoas, seres humanos, que moram, que residem na área rural de Belo Jardim. Eu acredito que 2.000, 2.300, 2.500 participam do PRONAF, é a agricultura familiar. E desses 2.500, 2.000 agricultores, apenas 300 ou 500 são pronafianos. Poxa, chega a dar um desânimo. O que é que eu pretendo fazer com a agricultura de Belo Jardim? A agricultura de Belo Jardim é rica, vocês têm uma coisa extraordinária, a água. Vocês têm 3 mananciais de água extraordinário, com a capacidade volumétrica maravilhosa para poder sustentar a agricultura de sol a sol, de ano a ano. Conclusão. A agricultura familiar ela não existe em Belo Jardim. Por que não existe? Porque não existe a estrada para fazer o escoamento desta matéria-prima, dessa commodity, o pimentão, o chuchu, a batata, a beterraba, etc. e tal. Quando existe a estrada para escoação, não existe a máquina para arar a terra do cidadão. Quando existe a estrada e a máquina, não existe a semente. Quando existe a máquina, a estrada e a semente, não existe o incentivo. Então, minha gente, vocês aí da agricultura familiar do PRONAF, eu espero, caso eleito, 50% da produção da agricultura familiar vai ser toda vetorizada para a merenda escolar dos belos jardinenses. Vai ser toda vetorizada para os restaurantes, Flávio. É um projeto meu. Uma vez eu almocei no restaurante popular em São Paulo. Ô, meu amigo, você paga R$2, você come uma comida de excelente qualidade. Quantos cidadãos aqui em Belo Jardim não têm R$1 para comer? Quantos cidadãos não têm R$10? Eu acredito que às vezes o cidadão belo-jardinense ele tem R$10 para passar o dia com a família dele. E na hora que você institui um restaurante popular, Flávio, você dá a condição digna de um cidadão dele pelo menos almoçar. Comer bem. Comer bem, se saciar. Bom. E outra, você vai estar dando valor ao seu agricultor. A base lá da agricultura familiar, onde você tem todo um aparato, desde a macaxeira, do pimentão, da batata, o criador também, e etc e tal. Então, a agricultura, ela vai ser muito bem tratada, com tecnologia, com humanização e com as questões econômicas. Nós temos 3 temas e 15 minutos. Gestão pública. Gestão pública, eu vou ser rápido. É só não roubar, nem desviar e nem fazer apadrinhamento, que a gestão pública anda. Na hora que você apadrinha, na hora que você desvia, na hora que você tira a sua conduta, na hora que você quebra a moral e na hora que você destrói o cidadão que pagador de impostos, não tem gestão pública. Próximo tema. Segurança. Segurança pública. Caso eu seja eleito, vai funcionar. Secretaria Municipal de Segurança Pública. 200 guardas municipais, concursados, todos. 50 para o trânsito. 50 para as atividades de guarda municipal. E 100 para a inteligência. Flávio, você não pode ter guarda ostensiva. Quem tem que ser ostensivo é a Polícia Militar e a Polícia Civil. Você tem que trabalhar com técnicas de inteligência, aonde você aborde lá o cidadão do tráfico de droga, entendeu? Aonde você identifique para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, que são forças ostensivas, aonde é que está o foco. Aonde é que está o foco indisciplinador? Aonde é que está o foco da bandidagem? Aonde está o foco do estuprador? Aonde está o foco de todos aqueles elementos nocivos à sociedade? Então, eu, prefeito, vou falar com a Procuradoria e ver se cabe 200 guardas municipais concursados, 50 para o trânsito, porque nós não temos trânsito. Nós temos aqui um conglomerado de vai para lá, vai para cá e ninguém se entende. Então, com o trânsito, com a viabilidade e com as questões de segurança pública na inteligência, eu acredito que a segurança pode funcionar bem, principalmente para o cidadão mais carente. Próximo tema, por favor. Aliás, último tema, né?
Indústria, comércio e tecnologia. O senhor já começou a falar um pouco sobre ele, Já. pode complementar. Isso aqui, a indústria, o comércio e a tecnologia, ela é uma plataforma invejável. É ela que vai definir todos esses temas que nós falamos hoje aqui. E se Flávio me convidar amanhã ou depois para a gente falar mais 2, 3, 4 horas, eu quero falar de indústria, comércio e tecnologia. Porque a salvação do mundo é o emprego. A salvação do mundo é o cidadão aperfeiçoado. A salvação do mundo é o camarada com técnicas aprimoradas para que ele possa ter o emprego dele e resistir ao desemprego. Então, minha gente, se um município ele sobrevive e vive só de repasses públicos e não tem nenhuma indústria, nenhum comércio arrojado, não tem nada, ele não existe. E eu acredito que ele vai se acabar. Ele é fadado ao fracasso se ele não tiver nenhuma dessas plataformas dentro do contingente para que possa operacionar uma grande sociedade. Pois é, o senhor tem um momento para tema livre, se quiser falar sobre algum assunto ou reforçar alguma coisa que a gente já falou aqui. Quantos minutos? Temos quantos minutos ainda? 9 minutos. Olha, o tempo é pouco, eu queria passar a noite toda falando, mas vocês vão ter que dormir. Pode complementar com as considerações finais. Vocês vão ter que dormir, os internautas, eu agradeço a todos vocês. Né? Se foi 1, 2, 3, 4, 5, eu estou maravilhado. Eu adoro e gosto de falar para o povo. Então, eu acredito que deu para me falar um pouco do que eu pretendo fazer caso eu seja eleito. E outra, podem me cobrar, caso eu seja eleito, de tudo que eu falei, que eu vou fazer firme e forte. Porque o meu conceito não é político, o meu conceito é da iniciativa privada. E eu acredito muito na iniciativa privada. O que não dá certo na iniciativa privada é lixo. O que dá certo prospera. E na iniciativa pública eu não sei como é que funciona. Mas eu vou aprender a funcionar dentro da iniciativa pública com a iniciativa privada. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram desse bate-papo extraordinário. Queria agradecer ao Flávio Barros, esse camarada ímpar, e sua equipe extraordinária, que deu uma caída aqui mais alta, com a alta tecnologia deles aqui, e com aperfeiçoamento rapidinho, renovaram o link novamente. E eu sou muito grato de estar hoje aqui falando para todos os belos jardinenses, para aqueles que estão ouvindo, para as donas de casa, para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os idosos, para todos aqueles que vão votar em mim e os que não vão. Entendeu? Respeito tudo isso aí. E a coisa que eu mais queria falar para vocês, que eu não quero ser prefeito. Eu não tenho essa como é que se fala? Essa maestria de querer ser o poder público. Eu queria ser um zelador, eu queria ser um servidor do cidadão belo jardinense. Porque prefeito, ele passa. Mas o zelador, o servidor para o munícipe desse município, ele vai ficar para a história. Eu queria ser o servidor da saúde de vocês. Eu queria ser o servidor da educação dos filhos e dos netos de vocês. Eu queria ser esse servidor que cada centavo do meu salário que vocês vão me pagar, eu queria fazer com que valesse a pena. Eu queria não ir para o enterro de vocês, mas sim festejar a saúde de vocês. Eu quero entrar em cada casa e ver que nessa casa existe um banheiro, existe uma cozinha digna, e que o rato não passe mais por lá na frente da casa. E que todas as plataformas que eu conversei com vocês em 4 anos, elas fossem dirigidas especialmente para vocês. Para aquele povo que tanto paga imposto e para aquele povo que menos tem os serviços públicos essenciais. Minha gente, eu não quero ser prefeito, eu quero ser o servidor do povo belo jardinense, com muita honra, com muita austeridade. Eu não sou honesto, mas eu quero ser o melhor para vocês. Eu não sou o perfeito, eu tenho erros e falhas, mas eu quero servir bem ao belo jardinense. E quando acabar meus 4 anos por aqui, eu quero sair daqui e poder voltar e participar dessa história que eu construí junto com toda a população belo jardinense. Eu não tenho orgulho, mas eu tenho uma fé. Eu tenho uma coragem de vir aqui no público. Talvez vocês não me conheçam, mas quem me conhece sabe quem é Bernardo da Água, quem é José Micer Leite Bernardo. E eu quero que vocês me conheçam através do voto. Eu conversando com vocês como eu estou conversando agora. Analisem, pensem e tirem uma conclusão de todos os candidatos que estão aí pleiteando essa prefeitura. Mais uma vez, eu quero ser o servidor do belo jardinense. O meu muito obrigado e um forte abraço e um beijo no coração de vocês, belos jardinenses.
Muito obrigado aí pelas palavras tão emocionadas aí nessas considerações finais. Muito obrigado, senhor Bernardo da Água, do PRTB de Belo Jardim, número 28. E lembrando para vocês que na próxima quarta-feira, logo depois de amanhã, nós teremos aqui também do PRTB número 28, o vice de seu Bernardo da Água, o candidato Marcelo Fiscal. Também teremos no dia 26, na outra semana, né, nós teremos o candidato a prefeito, Beto de Lulão, na segunda-feira, dia 26, e na quarta-feira, dia 28, teremos o candidato a vice-prefeito também, de Beto de Lulão, Fábio Galvão. Depois, na próxima semana, nós anunciaremos quem serão os candidatos da segunda semana, dia 2 e dia 4. Nesse momento, queremos agradecer a participação, a presença de cada um de vocês por nos assistirem, vocês que são telenautas, internautas e principalmente amigos do Conversa com Flávio Passos, do Se Liga Belo Jardim, e principalmente nessas eleições de 2020. Estamos exercendo a nossa cidadania, trazendo uma comunicação com transparência e credibilidade, coisa que muitos não fazem. E nós estamos aqui de acordo com tudo que ficou definido, constando em ata, segundo a legislação eleitoral, porque nós somos transparentes e, com certeza, honestos o suficiente para conseguir fazer uma transparência de um programa com tranquilidade e garantindo que todos os candidatos aqui presentes que vieram e prestigiaram o nosso programa, que eles possam mostrar o seu lado, as suas propostas de governo para um futuro mandato aqui no nosso município. Os candidatos sempre serão respeitados e todos os nossos entrevistados e agora sabatinados sempre foram e serão respeitados no nosso programa. Queremos agradecer aos blogs de Chucuru, todos que estão retransmitindo junto com o Se Liga. Blog de Chucuru, blog Jardim do Agreste, blog Motiva Gente, blog A Voz do Povo, blog Se Liga, portal É Notícia, Brasil Multivídeos, blog Dia a Dia, Facebook da Rádio Renascer, Rádio Web, BJ Web, Belo Jardim Sempre, Belo Jardim Urgente, Rede Melodia e página do Facebook do Palhaço Arco-Íris. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, Valdiana Construções, 20ver Cosméticos, Ótica Visão, Natu Farmácia Natural, Iridologista Misael Lopes, LM Construções, Francis Louças, Jadson Desenhos Realistas, Infoco Digital, Sandra Buffet, Espaço Psicopedagógico Janaína Brito e WT Delivery, agora com açaí. Muito obrigado mais uma vez, principalmente a Deus, ao nosso candidato Bernardo da Água e a cada um de vocês. Tenham uma boa noite e um bom sono.